Fala aí, turma! Estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. Bora pra cima! Hoje a gente vai falar sobre o poder das rejeições. Vai ser especial, vai ser extraordinário, vai ser incrível. Então você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Você que está chegando aí, você que assiste essas lives salvas, gravadas, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença, obrigado por você estar aqui assistindo e acompanhando e estando junto, obrigado. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa escutar, esteja junto, tá? Curta, comenta, compartilha, esteja junto, porque você faz diferença. Tá? Quando você compartilha, você não está só ajudando a entregar a mensagem, como você está sendo um canal de bênção na vida de alguém. Show? E em falar em canal de bênção, hoje vai ter uma ação social da Lagoinha, onde a gente vai lá para São Paulo entregar mantimento para os moradores de rua e ser canal do Espírito. E o primeiro ponto que eu quero começar falando aqui é sobre... Gente, curte aí quem tá na live, curte aí, porque o algoritmo é assim que funciona. Para o algoritmo funcionar, tem que curtir a live para entregar para as pessoas, senão a live não entrega. É muito louco isso. Mas enfim, primeiro ponto que eu quero falar hoje é sobre para a gente ouvir o Espírito e ser canal aqui na Terra, canal de Deus aqui na Terra, a gente precisa ouvir mais o Espírito. Como que a gente ouve o Espírito? Silenciando os ruídos. Para a gente ouvir o Espírito Santo dentro da gente e para a gente estar sensível espiritualmente falando, porque existem coisas, gente, que na verdade tudo é espiritual. Absolutamente tudo é espiritual. O mundo externo acaba meio que reagindo ao mundo espiritual, ao mundo aqui da Terra. Tudo é espiritual. A Bíblia diz que nós temos a chave de desligar e ligar as coisas aqui na Terra, e quando desliga aqui, desliga lá. Quando liga aqui, liga lá. Então, a gente tem essa autoridade que não é nossa, mas é de Deus com a gente. Então, para a gente ouvir o Espírito e governar aqui, porque só governa aqui na Terra, só domina aqui na Terra quem ouve os céus, e a gente só ouve os céus através do Espírito Santo. Como que a gente faz para ouvir mais a voz do Espírito Santo e ouvir mais as pessoas que são de Deus? A gente precisa estar junto com pessoas que são espirituais, porque o próprio Deus usa as pessoas que estão disponíveis para entregar mensagens, profecias e palavras para a gente, através da palavra, da própria palavra de Deus, através dos louvores e através da oração. Então, é a gente silenciar, é a gente escolher o que a gente prefere alimentar. O que a gente prefere alimentar. Qual que é a escolha em que a gente tem em alimentar. Qual que é a escolha que a gente prefere? Qual é a nossa escolha? Alimentar o espírito ou alimentar a carne? Porque Provérbios diz, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando a gente abre a boca para falar, a gente fala daquilo que está cheio interiormente. Então, se a gente estiver cheio do Espírito, a gente vai falar coisas do Espírito. Se a gente estiver cheio de nós mesmos, a gente vai falar coisas que a gente mesmo falaria. Então, algo que a gente tem que pedir para Deus é que Ele esvazie a gente de nós mesmos e enche mais dele em nós. E que nos proteja de nós mesmos, porque o único que tem poder de paralisar e de paralisar a gente é a gente mesmo, é nós. A gente que tem o poder de paralisar a gente mesmo. Então tem que pedir para Deus para nos proteger de nós mesmos. Senhor, me proteja de nós mesmos. Me proteja. E não crie expectativa nas pessoas, mas só naquilo que Deus pode fazer. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o poder das rejeições. O poder das rejeições. Essa foi uma palavra
que eu ouvi do pastor Samuel Wagner na Terça Profética lá na Lagoinha. E, cara, mudou completamente a minha vida, mudou completamente a forma como eu enxergava o meu passado. E eu senti trazer isso aqui para vocês hoje. Então eu vou trazer o poder das rejeições. Então é o seguinte, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que tudo, absolutamente tudo que Deus faz e permite tem um propósito. Então existe em Deus a vontade ativa e permissiva de Deus. Existe a vontade ativa e permissiva de Deus. A vontade ativa de Deus é a vontade quando Ele faz, quando Ele coloca as mãos dele. A vontade permissiva de Deus é quando Ele permite. Um exemplo disso é Deus, a vontade ativa de Deus foi o próprio Jesus Cristo, que enviou o seu Filho Jesus Cristo aqui para sacrificar. Essa foi uma vontade ativa dele. Um exemplo de vontade permissiva foi Jó, que o diabo estava falando lá e Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó, para ver se Jó iria mesmo assim adorar a Deus. Então é a diferença entre a vontade ativa e a vontade permissiva de Deus. Então, mas tudo da vontade ativa e permissiva de Deus tem um propósito. Porque está escrito em Provérbios que Deus faz todas as coisas com um propósito. Tudo tem um propósito, todas as coisas têm um propósito. Está escrito. A vontade ativa e permissiva de Deus tem um propósito. Então a gente consegue entender que tudo na nossa vida tem um porquê, tem um propósito. A gente pode não entender no início, a gente pode não entender agora, mas existe um propósito por trás de tudo isso, de tudo. Às vezes você passa por algo, ou você passou por algo lá na infância, porém, esse algo que você viu, você não entendeu lá. E alguns anos depois você começou a entender o porquê que aquilo tinha acontecido. Então, tudo que acontece na nossa vida, da vontade ativa e permissiva de Deus, porque nada passa fora das mãos de Deus. Ou Deus faz, ou Ele permite. Nada passa fora da vontade dEle, fora das mãos dEle. Nada, absolutamente nada foge do controle dEle. Então, ou Deus faz, ou Ele permite. Vontade ativa e vontade permissiva. Ou Deus faz, ou Ele permite. E tudo que Ele faz e tudo que Ele permite tem um propósito. Tem algo escrito por trás, tem uma essência. Então, a gente entende com isso que toda rejeição que a gente viveu, mesmo que a gente não entenda no momento, mesmo que seja doloroso no momento, mesmo que seja muito ruim no momento, vai nos empurrar para o nosso propósito. Um exemplo disso foi José. Eu até anotei aqui, mas eu resumi muito a história de José. José do Egito. José era o filho preferido do pai, Jacó. José era o filho preferido do pai. E José tinha dons de sonhos proféticos. José interpretava sonhos das pessoas. E os irmãos que José tinha, invejaram José por isso. Por conta de ser o filho preferido do pai e por conta desse dom e talento que Deus deu para ele. E aí esses irmãos invejosos, eles tramaram um plano maligno contra José, que queriam matar José. Porém, um irmão chamado Rúben não sentiu meio com a compaixão, entre aspas, por José e falou que era melhor não matar, mas jogá-lo num poço. E aí os irmãos fizeram isso. Jogaram José num poço. Depois de um tempo, tiraram José de lá. Estava passando uma carruagem, se não me engano, dos ismaelitas. E aí os irmãos de José pegaram José e venderam José para os ismaelitas. E aí os ismaelitas pegaram José e venderam para Potifar. Que Potifar é o oficial do faraó do Egito. Então, resumindo, só recapitulando aqui, José era o filho preferido do pai, tinha dons proféticos, de sonhos proféticos, de conseguir interpretar os sonhos das pessoas. Isso despertou inveja nos irmãos, que jogaram ele num poço, que depois venderam para os ismaelitas venderam para Potifar, que era oficial de faraó, ou seja, José foi totalmente rejeitado. Totalmente rejeitado. Ninguém queria ele. Quer dizer, o pai queria ele, mas ele foi sendo vendido, sabe? Por despertar inveja. E diz que é um cara bonito, que
que era de boa aparência, então despertou muita inveja nas pessoas. E aí jogaram José lá no poço, José foi vendido para os ismaelitas, que foi vendido para Potifar, que era oficial de Faraó, e aí Potifar colocou José para trabalhar dentro da casa de Potifar, dentro da casa de Potifar. José começou a trabalhar lá dentro, e está escrito que tudo que José fazia e tudo que ele colocava as mãos prosperava. Ou seja, onde José estava e onde ele colocava as mãos, o lugar prosperava, aquilo prosperava, ele conseguia prosperar. E aí, nessa coisa de trabalhar na casa de Potifar, a mulher de Potifar se interessou por José. E aí ela ficou instigando José. Só que José, olha o que ele falou aqui, ó. Olha o que ele falou aqui, ó. Ó. A mulher de Potifar, como José trabalhava na casa de Potifar, e como a Bíblia diz que José era um jovem de boa aparência, era um jovem, a mulher de Potifar ficou atraída por José e ficou instigando José, queria José de todo jeito. Aí José, um certo dia, respondeu bem assim, ó: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ou seja, olha a sabedoria que José tinha. Olha a sabedoria de José, mesmo jovem. E aí, essa mulher de Potifar ficou, imagina, deve ter ficado muito bolada por ter recebido uma resposta como essa. E um dia que José estava sozinho na casa de Potifar, a mulher de Potifar chegou, agarrou José, levou assim para a cama. José fugiu da mulher, só que acabou rasgando o manto da camisa de José e esse manto ficou lá na cama. E aí a mulher de Potifar, com raiva de José, ela pegou esse manto e acusou José de ter assediado ela, injustamente, sendo que José não fez nada. E aí a mulher acusou José, Potifar mandou prender José, colocá-la na prisão. Só que Deus, é impressionante, cara, Deus continuou abençoando José. E onde José estava, o que ele estava fazendo, prosperava. E aí José, preso injustamente, se tornou chefe dos prisioneiros, lá na prisão. E aí José interpreta 2 sonhos lá dos prisioneiros que estavam lá. Um era chefe dos copeiros, e a única coisa que José pede para o chefe dos copeiros, quando ele interpreta os sonhos, é: lembre-te de mim quando estiver perto do faraó. Só isso que ele pediu. E aí Faraó teve uns sonhos malucos lá, chamou mago, chamou não sei quantas coisas ruins aí para tentar interpretar o sonho de José, o sonho de Faraó, perdão, ninguém conseguiu. E aí o copeiro, nessa que o faraó falou, ninguém consegue interpretar o meu sonho, o copeiro lembrou de José. E aí o copeiro mandou chamar José, que José foi lá e interpretou os sonhos de faraó. O conselho que José deu para o faraó após interpretar os sonhos foi tão incrível, foi um conselho tão maravilhoso, que Faraó o tornou José governador do Egito. Elegeu José governador do Egito. E aí depois que José se torna governador do Egito, passa um período de fome lá onde os irmãos de José moravam, e o pai, Jacó, manda os irmãos ir buscar comida lá no Egito, no governo do Egito. E aí José reencontra os seus irmãos e teve total misericórdia deles. Ou seja, o que aprende com isso? O que a gente aprende com isso? Que uma vez que a gente está conectado com Deus e que a gente vive segundo o propósito que ele estabeleceu, José amava a Deus e José vivia segundo o propósito que Deus estabeleceu para José. E o que a gente aprende? Tudo coopera para o bem. Então, toda rejeição que se a gente estiver conectado com Deus, toda rejeição, ela te empurra pro propósito. Toda rejeição que você passa na vida, ou que você passou, se você for parar para ver, te empurrou para um propósito que você está vivendo hoje. Se você for parar para ver, para pensar, Judas, que traiu Jesus, o próprio Judas foi uma alavanca
para Jesus ter cumprido o propósito dele aqui na Terra. O propósito de Jesus aqui na Terra era o quê? Era se entregar na cruz e remir todos os pecados da humanidade. Imagina o peso disso. E aí, Judas foi a alavanca. Foi o ponto de virada para que Jesus cumprisse o propósito dele. Então, às vezes, alguém que te trai, às vezes, algo que você passou no passado, uma rejeição, um abandono, qualquer for que seja a rejeição que você viveu na sua vida. Às vezes, no momento, a gente não consegue entender. Às vezes, no momento, é de muita dor. Quando Judas foi lá e entregou Jesus para os romanos, meu Deus, tô embolando tudo aqui. Quando Judas entregou Jesus para os romanos, naquele momento foi caos total. A Bíblia diz que Pedro cortou, um discípulo, provavelmente foi Pedro, cortou a orelha de da galera lá, então foi um caos naquela hora. Só que depois, todo mundo entendeu que aquilo era necessário acontecer para que Jesus cumprisse o propósito dele. Então é assim na nossa vida. Às vezes uma rejeição que a gente vive, no momento a gente não entende. Às vezes um não que você toma no seu trabalho, você não entende. Às vezes um contrato que não é fechado, você não entende no momento. Às vezes algo que tinha tudo para dar certo e não dá certo, você não entende no momento. Mas depois vem o entendimento. Depois você entende que aquela pessoa iria te levar para um mau caminho, aquela parceria iria te levar para um mau caminho, aquele sócio iria te levar para um lugar que não é bom, aquele negócio que você iria fazer que não deu certo poderia te levar para um lugar que você iria estar longe de Deus. E aprende uma coisa aqui, gente. Deus não permite nada que te tire da presença dele. Ele pode até permitir para testar o seu coração. Porque lembra, nada, absolutamente nada, foge da vontade ativa e permissiva de Deus. Ou Deus faz ou ele permite. Nada foge do controle dele. Ou ele faz ou ele permite. Então, Judas foi uma alavanca para Jesus cumprir o propósito. Eu estava lembrando da minha história e eu era muito tímido, gente, muito tímido. Contando rapidamente, quando eu passei por um processo de separação familiar, isso me deixou uma pessoa muito tímida. E eu passei por várias coisas, toque, ansiedade, pânico. E no momento foi horrível, foi muito ruim. Foi um dos piores momentos da minha vida. Mas depois, no caso, hoje, com 20 anos de idade, eu olho para aquela rejeição que eu vivi, para aquele momento ruim que eu vivi, e entendo que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria o João que eu sou hoje. Eu não estaria falando, eu não estaria palestrando, eu não teria o meu livro. Fala, Reginaldo, bom dia, meu irmãozão. Bom dia. Se eu não tivesse passado por aquilo que eu passei, hoje eu não estaria onde eu estou. Hoje eu não teria o meu livro. Hoje eu não estaria palestrando. Eu nem sei onde eu estaria. Então a gente consegue entender que toda rejeição na nossa vida, no momento da rejeição, no momento do abandono, no momento da dificuldade, pode parecer muito ruim. Pode parecer horrível, o pior momento da vida. Mas se você permanecer firme na fé, o entendimento vem depois. Aí você passa meses, anos, e você olha para trás e fala, caramba, se eu não tivesse passado por aquilo ali, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não estaria com a mente que eu estou hoje, não estaria com a consciência que eu estou hoje. Por causa daquilo lá, eu vivi isso aqui. Então, às vezes, muita gente se pergunta, por que aquilo não deu certo? Por que o contrato não deu certo? Por que aquele negócio não deu certo? Por que aquilo que eu tanto queria fazer não deu certo? Amigo, vontade ativa e permissiva de Deus. Se Deus não deixou que acontecesse algo, se Ele permitiu que não acontecesse algo, é porque Ele já conhece o futuro. Então Ele já sabe que se você fosse naquela direção, iria dar ruim no seu futuro. Cara, gente, se Deus, Ele conhece todo o futuro, Ele sabe todo, Ele já está tudo escrito. Se Ele conhece tudo, por que a gente, em vez de tentar levar a vida com a nossa vontade ou com a nossa inteligência, a gente busca aquele que conhece o nosso futuro? Porque se a gente buscar aquele que conhece o nosso futuro, ele não vai mostrar pra gente o nosso futuro, porque senão não vai ter graça nem a gente viver. Mas ele vai nos dar vislumbres.
Ele vai te dar vislumbres do seu futuro, vislumbres do seu chamado, vislumbres do seu propósito. Sabe como? Ele vai te trazer numa live como essa aqui e vai ter um cara que falou, eis-me aqui, Jesus, te falando que a rejeição que você viveu é uma alavanca para o seu propósito. E aí conecta algo na sua cabeça e você entende, cara, peraí, às vezes eu vivi algo na minha família lá atrás e eu nunca entendi, mas hoje eu estou entendendo que aquilo que eu vivi lá atrás foi uma alavanca para eu estar onde eu estou hoje e que eu vivi o meu propósito que tem a ver com aquela rejeição que eu vivi. Vocês entenderam? Então, às vezes, alguém que tinha um relacionamento e um casamento e esse casamento acabou e aquilo destruiu a vida da pessoa, mas depois ela se reergueu e agora ela ajuda pessoas a restaurar casamentos. A rejeição que ela viveu, o abandono que ela viveu, a dificuldade que ela viveu se tornou o propósito e a missão dela aqui na Terra. Eu, que era uma pessoa completamente tímida, qual a minha missão que virou? Falar. Olha que louco. Então Deus usa aquilo que a gente achava que era improvável para ajudar as pessoas. Olha que louco. Olha que louco. Você pode ver aí na sua história. Pode pôr fazer prático aqui, ó. Olha para sua história aí agora. Olha para sua história. Analise quais são as rejeições que você viveu, os momentos de dificuldade que você viveu e tenta entender, busca discernimento no Espírito Santo e entenda aquilo que eu vivi, para onde isso está me levando hoje. Porque às vezes, irmão, você nem percebe, cara, mas aquilo que você está vivendo hoje foi porque você, em algum momento da sua trajetória, você foi rejeitado naquilo. Cara, é muito louco pensar nisso. E a rejeição, ela nos ensina a não depender de homens, a não colocar expectativa em homens, a não colocar expectativa nas coisas. Mas a única coisa que a gente pode pôr expectativa é naquilo que Deus pode fazer. E naquilo que a gente tem o controle para fazer também. Porque se você colocar expectativa nas pessoas, elas vão te frustrar. Se você colocar expectativa em coisas, vai ser frustrado. Porque, às vezes até a gente, cara, a gente tem que pedir para Deus nos proteger de nós mesmos. Porque se a gente, o único que tem poder assim de destruir é a gente. Então a gente tem que pedir para Deus nos proteger da gente mesmo, dos pensamentos intrusivos, negativos, sentimentos que tentam paralisar a gente. Então a rejeição, ela te ensina isso, a não depender de homens, de aplausos e de elogios. A rejeição te ensina a depender apenas de Deus, a seguir apenas aquilo que Jesus falou, a fazer apenas aquilo que Deus falou, independente do que as pessoas falam ou pensam. Cara, viver com fé e ousadia é você não se submeter ao problema. Então vamos supor que você viveu uma rejeição na sua vida e você rumina essa rejeição até hoje. Você passou por algo negativo na sua vida e você está ruminando ela até hoje. Cara, já passou da hora de você entender que fé não é a negação de algo. Isso é alienação. Fé não é você simplesmente negar que algo está ali. Não, você tem que ser prudente. Você tem que entender que prudência é você saber calcular risco. Você tem que entender que, cara, eu passei por aquilo, eu estou ruminando isso hoje, então eu estou reconhecendo que eu preciso de ajuda, mas eu escolho ter fé. E fé é não se submeter àquilo. É você mesmo debaixo de tempestade, é você mesmo debaixo de problema, mesmo debaixo de circunstâncias negativas, você olhar para aquilo e entender, cara, eu não me submeto a isso. Eu sei que o Senhor vai fazer algo. Eu sei que alguma coisa vai acontecer, mas eu não me submeto. Eu não escolho ficar na cama,
Mesmo quando todas as minhas condições falam para eu ficar na cama, eu não escolho fazer alguma besteira, alguma perversidade, mesmo que todas as pessoas ao meu redor falam disso. Ou seja, fé é você não se submeter a isso. Fé é você não se submeter ao seu problema. E buscar soluções que às vezes são sobrenaturais, e só quem pode fazer isso é Deus. Então, coloca algo na sua cabeça, pelo amor de Jesus. Tudo que você precisar, tudo que você quiser, tudo, absolutamente tudo, você só encontra nele. E mais nada. O resto é ruído e distração. Isso foi o que eu aprendi na prática. Gente, eu fiz trocentos cursos, eu fiz trocentas mentorias, eu fui um monte de evento. E nada, absolutamente nada, resolve o seu problema. Só é uma forma de tratamento. O único que tem poder de resolver, de curar, de libertar, de transformar e de mudar é Deus. E ponto. Aí Deus pode usar sim pessoas para curar, libertar e tudo mais, em eventos e tudo mais. Por exemplo, tem na Lagoinha, tem Imersão Cure. O próprio Deus usa as pessoas que estão lá para curar e libertar as pessoas que estão assistindo. O que eu quis dizer foi que se você tentar buscar nas ferramentas que alguns disponibilizam, você vai acabar se prejudicando mais. Você tem que buscar nele, que ele é a própria fonte de cura, ele é a própria fonte de libertação, ele é a própria fonte de tudo isso. O resto é ruído. E a gente já aprendeu aqui que para a gente ouvir a voz do Espírito, a gente precisa diminuir os ruídos externos. Diminuir os ruídos externos. Então, gente, esteja convicto que aquilo que você foi rejeitado, na verdade, é a convicção do seu propósito. Aquilo que você mais foi machucado, ferido, é a convicção do seu propósito. Mas a gente tem que entender que feridos ferem e curados curam. E tudo aquilo que está no externo é um reflexo daquilo que está no interno. Tudo aquilo que a gente vê aqui na realidade, na verdade, é um reflexo daquilo que está aqui dentro. O jeito que você fala, o que sai da sua boca, como você se comporta, como você se veste, tudo isso é um reflexo daquilo que está no seu interior. O externo é um reflexo do interno. Por isso que feridos ferem, curados curam. Uma vez que você é curado, uma vez que você é liberto, a tendência sua é, quando for proferir uma palavra, quando for agir, é curar e é libertar. Então, enxergue na sua história hoje. E fica até o final aqui dessa live, porque a gente vai orar. E, em nome de Jesus, você vai transformar toda a sua rejeição, toda a sua dor em propósito. Então, enxergue na sua história aí, onde que você foi ferido, machucado, que você foi rejeitado. Busque na sua história isso e busque a cura disso. Porque uma vez que você for curado daquilo que você viveu lá no passado, isso se torna seu propósito hoje. Então, se você passou por uma rejeição no casamento, seu propósito é estabelecer casamentos. Se você era muito tímido, seu propósito agora é abrir sua boca. Se você foi rejeitado na sua infância por todo mundo, seu propósito agora é ter compaixão das pessoas e liderar um grupo. Cara. É sobre isso. E uma das características, eu até anotei aqui, da rejeição é o perfeccionismo. Eu falei sobre isso nos stories ontem. Perfeccionismo é você criar uma expectativa em cima de você de ser perfeito. Escolha a excelência em vez da perfeição. A excelência é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Perfeccionismo é você nunca achar que é suficiente, nunca iniciar algo por conta de você nunca achar que é suficiente. E você ir nessa busca de perfeição, você fica com burnout, você tem cansaço excessivo, você não consegue suprir uma expectativa que você criou. Mas a gente tem que entender que Deus não nos chamou para ser perfeito, Ele nos chamou para glorificar Ele.
Ele nos chamou para ser santos. Santo significa escolhido, que é aquele que sempre se lava, mas não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava, que sempre está se lavando, que sempre está buscando, que sempre está pedindo perdão, que sempre está se quebrantando. Então é sobre isso. É sobre isso. Tá? João capítulo 2, versículo 24 e 25 diz assim: Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito de homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, Jesus, aqui nessa passagem, está dizendo que Jesus não se confiava nos discípulos. Jesus não confiava, mas não é não quer dizer aqui que ele não confiava no que os discípulos podem fazer. Ele não confiava no homem, porque sabia que o homem era pecaminoso. Então Jesus, aqui não é que ele não confiava, é que ele não criava expectativa no homem. Porque sabia que o homem sabia o que havia no homem, está escrito aqui. Então a gente aprende com o próprio Jesus que nós não temos que criar expectativa nos homens. Nós temos que criar expectativa em Jesus. Nós não temos que criar expectativa nas pessoas, mas a gente tem que encarar as pessoas como elas são. A gente tem que encarar a realidade como ela é. Ninguém é perfeito, só Jesus. Então para de pôr expectativa naquilo que os homens podem fazer e coloca expectativa naquilo que Jesus pode fazer. Então, cara, se fosse para deixar uma mensagem hoje para você, seria: não interrompa o fluir. Seja um rio que flui, um rio de águas vivas, que flui. Seja um canal. Seja alguém que está disponível para ser usado. Seja alguém que está disponível, que chega para o próprio Deus vivo e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero que seja feitas as minhas vontades, mas eu quero que seja feitas as tuas. Que tenha um nível de entrega absoluto por Deus. Que enxerga a vida como uma passagem e não como um fim. Porque a eternidade nos espera. E quando você começa a ter todo esse entendimento, você começa a ser livre daquilo que antes te prendia. Quando você começa a ter esse entendimento de que aqui na Terra é uma passagem que a gente está vivendo e a gente tem um destino que nós estamos caminhando para ele, quando a gente entende isso, tudo aqui se torna... Como é que eu posso dizer? Tudo aqui se torna pó. A gente simplesmente só quer viver a vontade de Deus e mais nada, porque é só isso que importa. A única coisa que importa é a gente glorificar Ele em todo tempo, adorar Ele em todo tempo, pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos. É só isso que importa, porque são vidas que precisam ser alcançadas por Jesus. E não é que Jesus precisa, mas Ele conta com os disponíveis. Ele conta com as pessoas que estão disponíveis para fazer isso. Então eu estou te encorajando aqui a ser ousado e ousada e ser um canal, e ser um rio, ser um fluir, aonde quer que você esteja. Porque não importa aquilo que você faz, importa aquilo que você faz para Jesus. Se você trabalha com qualquer for que seja a área, é você levar Jesus para esse lugar. Aonde você estar, aonde você pisar, é você levar Jesus para esse lugar. Entende? Porque assim a gente consegue ir transformando cada lugar. Fechou, gente? Então, fecha os olhinhos aí. Fecha os olhos pra gente orar, pra gente agradecer e pra gente ir para um novo tempo agora, um novo nível. Senhor, meu Deus, obrigado. Glorificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por essa live. Obrigado pelos corações que estiveram aqui com a gente. Obrigado pelo Senhor ter nos mostrado, nos revelado a tua palavra. Obrigado, Pai, porque toda a rejeição da nossa vida
se torna hoje o nosso propósito. Senhor, eu peço que o Senhor venha com o teu toque nas pessoas que estão aqui e em mim que estou falando. Senhor, venha com o seu toque e cure, liberte, transforme toda ferida, todo trauma, toda rejeição, tudo aquilo que no passado nos feriu, nos machucou. Senhor, vá com o teu toque e transforme tudo isso em cura. Transforme tudo isso em propósito, em caminho, em destino. Senhor, que a gente possa estar aqui cumprindo a tua vontade e não a nossa. Que o Senhor possa nos esvaziar de nós mesmos, nos proteger de nós mesmos. E cada vez mais a gente possa nos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Para que o teu Espírito cresça em nós. E que a gente cumpra aquilo que o Senhor nos chamou e não aquilo que a gente quer fazer. Que as nossas vontades, desejos, sonhos, projetos estejam alinhados com a tua vontade, Pai. Que os nossos corações estejam alinhados com o teu coração, Pai. Que tudo aquilo que a gente liberar de palavra na nossa boca seja para glorificar o teu nome. E que a gente possa viver e desfrutar da tua boa, agradável e perfeita vontade. Jesus, obrigado. Eu agradeço e eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão aqui a paz que excede todo entendimento. Eu declaro sobre a vida dessas pessoas um bálsamo de libertação, de cura, de amor de Deus, de plenitude de Deus, de paixão pelo Deus vivo. Que a gente possa levar isso, Senhor, para onde a gente for. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Essa é a primeira Bíblia que seus filhos leem, inclusive, pessoas da face de Deus. Cara, tem gente que a Bíblia que a pessoa vai ler talvez seja a palavra que a gente fale. Entende? Então, gente, estamos juntos até segunda-feira. Até segunda-feira. Segunda-feira a gente tá junto. Para quem não deu para assistir a live, e se você quiser mandar essa live para alguém, manda ela para alguém. Ela vai ficar salva lá no YouTube, tá? Eu vou postar daqui a pouquinho nos stories, vai estar salva lá no YouTube. Então manda para alguém que talvez passou por um passado muito ruim, talvez sofre de algo que passou no passado, tenho certeza que vai tocar ela. Fechou? Manda lá. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos até segunda-feira. Valeu!